um tem uma mensagem. Eu até falei na apresentação da semana passada. E muitas vezes a gente subestima a nossa mensagem, né, que a gente tem para transmitir. Como foi falado, não sei se foi você que falou, que não aparece muito nas redes sociais. Acho que foi você, né? Nem todo mundo precisa aparecer de fato, né? Alguns podem escrever, pode fazer como o Kelvin faz, de publicar texto também, né? Mas você tem que aparecer, cara, de verdade. É muito bom os conteúdos dele. Então eu vou falar um pouco hoje sobre a nossa mensagem, né? O valor da nossa mensagem, como eu crio um conteúdo na internet, aprendi um pouco sobre isso, sobre vídeos, né? Então, sobre isso que eu vou falar hoje. Um dos maiores desafios para a gente, né, quando começa a criar conteúdo na internet, é fazer a nossa mensagem chegar no maior número de pessoas. Isso é o que o pessoal geralmente pensa, pô, eu vou criar um canal, vou criar um Instagram, vou fazer ele bombar, chegar 100 mil, 1 milhão de pessoas, conquistar a plaquinha. Esse é um desafio que muita gente coloca, mas não necessariamente eu vejo que é o desafio principal. Fazer a minha mensagem chegar no maior número de pessoas. Isso é uma consequência de um bom trabalho executado. Então, na verdade, a nossa mensagem não é que tem que chegar no maior número de pessoas, mas tem que chegar nas pessoas certas. Né? Então, muitas vezes a gente acha que está falando para a pessoa certa e, na verdade, às vezes a pessoa certa está do nosso lado. Né? Então, para ser mais... que eu poderia falar muita coisa aqui, mas para ser mais objetivo, eu trouxe 3 fatores aqui, 3 elementos que eu acho fundamental para quem está buscando criar conteúdo na internet, ou em qualquer área, né, até na questão de apresentação, mas voltado para a internet, para o YouTube principalmente, Instagram. O terceiro desse fator aqui eu penso que é o mais importante. Bom, o primeiro fator importante aqui é pensar na construção da nossa comunidade digital. Você que está pensando em entrar aí nesse mundo da internet, né, da criação de conteúdo, não é necessariamente pensar só no conteúdo em si, mas quando a gente vai pensar na mensagem que a gente vai transmitir, a gente tem que pensar que esse conteúdo, por mais que uma pessoa assista no começo, ele tem potencial para criar uma comunidade. Então a gente já tem que ter... Tipo uma tribo, sim. Exatamente, uma tribo, né? Até o pessoal fala gatilho mental. Eles falam disso. Isso. Então, porque eu falo de determinadas coisas, você pode falar parecido comigo, você pode falar parecido comigo, mas cada um tem a sua experiência própria. Mas tem pessoas que vão se conectar mais com ele, mais com você. Então, ter essa mentalidade que eu estou criando conteúdo na internet, não é para aparecer, para fazer dancinha, como muita gente hoje em dia faz e acha que isso é fazer sucesso, de fato não agregou nada, porque está cheio de conteúdo ruim hoje na internet, né? Quem acompanha conteúdo de valor acha que está um monte de conteúdo de valor, mas o fato é que a maioria dos conteúdos aí não são... enfim, tem público para isso, senão não existiriam esses conteúdos, mas a gente pode mudar essa mentalidade das pessoas, falando para aquelas pessoas que se conectam com a gente, né? Então, o primeiro fator é a comunidade. O segundo fator é a atenção. A gente tem que chamar a atenção, despertar a atenção, o interesse da pessoa que a gente quer passar a nossa mensagem, né? Então, quando a gente vai criar um conteúdo, por exemplo, no YouTube, a gente tem que pensar inicialmente, além da questão do roteiro do conteúdo, pensar em 3 coisas. A primeira, principalmente para o YouTube, é a capa. Isso também serve para livro também, mas o YouTube funciona mais por causa da questão do algoritmo, né? Então a primeira coisa é a capa do seu vídeo. A primeira coisa na verdade é o título, a segunda é a capa, né? E a terceira coisa seria os 30 primeiros segundos do vídeo, porque é onde a pessoa vai decidir se vai ficar ou não. Ali que você desperta a curiosidade é que nem numa apresentação, né? O início geralmente é o gancho que você dá para aquilo que você vai falar, para manter a pessoa presa ali com a atenção presa no conteúdo, né? Então esse aqui é o segundo, a atenção. Primeiro, pensar na construção da comunidade, como chamar a atenção dessa comunidade, né? E a comunidade ela começa com 1, 2, 3, 10 pessoas e vai, né? E você vai se desenvolvendo, você vai se destacando nesse meio, né? Bom, o terceiro fator que é o mais importante, sem sombra de dúvidas, é o fator do planejamento. Se a gente não planeja o que a gente vai produzir, vai desenvolver, eu posso até abrir aqui um vídeo, fazer vários vídeos, mas sem planejamento, em algum momento eu vou cansar, eu vou desistir. Então uma das coisas que eu sempre penso quando eu vou falar dos meus conteúdos é a questão de criar uma linha editorial. Não precisa ser uma coisa de um planejamento de arquiteto, mega complexo. Não, mas pensar numa mensagem que você vai transmitir, e você pode transmitir ela num vídeo também,
um vídeo só, ou quebrar essa mensagem em vários vídeos. Então, se você quer, por exemplo, não consegue produzir conteúdo, uma das coisas mais importantes na produção de conteúdo na internet é a consistência. Não adianta postar um vídeo uma vez e depois desistir, não, é pelo menos um por semana e manter essa consistência no conteúdo, na sua fala, na sua mensagem. A questão da comunidade é identificar muitas vezes o que é falar de nicho. No meu projeto de desenvolvimento pessoal que eu tenho, esse é um desafio que eu tenho muito, que é encontrar um nicho específico, porque é muito amplo. Então, nesse projeto aqui de criação de conteúdo, até estou conseguindo descobrir isso. E, enfim, eu vou estar falando daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Bom, todo objetivo que a gente desenvolver tem que ter a gente tem que caminhar até alcançar ele. Naturalmente, mantendo a constância, a gente vai alcançar ele. Só que na criação de conteúdo, no empreendedorismo, não tem uma linha de chegada, como você falou, né? Não tem uma linha de chegada. A gente sempre está se reinventando, se redescobrindo, caminhando. Então, é sempre focar nessa questão da consistência. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla lá no meu projeto, no Viver de Conteúdo. E uma dica final, que aqui, eu acho que na verdade são duas, mas uma delas, além do foco, que seria a primeira, manter o foco ali no que você está produzindo, é a questão de você ser você mesmo. Né? Era uma outra palavra que eu ia falar, mas fugiu da minha mente. A autenticidade, isso. Você ser autêntico. Então, quando a gente vai criar conteúdo para a internet, no Instagram a gente vê muito isso. A gente quer se moldar, a gente até pode pegar referências de uma pessoa, de outra, perceber como criar tudo, mas a gente tem que ser a gente ali. Fantástico. Então, a autenticidade é fundamental. Eu criei um roteiro. Eu ficava muito preso nessa questão de roteiro. Então, nos meus vídeos anteriores, quando eu fazia com o roteiro, estava lá eu falando, mesmo que ele estava se falar comigo, não tinha aquela coisa que hoje eu estou tendo. Então, a autenticidade é fundamental também. Não tem como querer imitar alguém e achar que vai. Não tem. Porque cada pessoa é única, né? Bom, então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, antes de eu encerrar, né? Vamos lá, André, arrebentando no tema dele, como sempre. André, um ponto, até mesmo da recorrência e tudo mais que você fala aí, como engajar, tem alguma dica para engajar o público, alguma questão que ajuda no engajamento nessa questão de recorrência e tudo mais nos vídeos? Bom, engajamento é uma das principais coisas que acontecem para ajudar a gente a criar nossa comunidade, né? Então, uma comunidade engajada, ela tende a trazer mais pessoas. Eu acho que interação, colocar no conteúdo alguma interação, alguma chamada para ação para quem está do outro lado, tentar tocar no emocional da pessoa, para ela, eu preciso falar isso, eu estou com essa dúvida, ele vai me ajudar. Então, aguçar a audiência e comentar lá, numa live ainda é até melhor, numa live, porque você reunir um pessoal ali, você consegue ter essa troca mais vívida. Né? Mas no vídeo em si, é desenvolver uma estratégia, um planejamento, como que eu posso, exatamente isso que você fez, fazer a pessoa engajar. Engajamento é comentário, principalmente, né? Like e comentário. Então, é colocar ali gatilhos no conteúdo que desperta essa vontade da pessoa. Não, eu preciso sair do momento que eu estou aqui. Mais uma pergunta? Aqueles 3 pontos que você falou, então é o título, Título, capa. a capa e os primeiros 30 segundos. Isso. O pessoal segue muito o padrão no começo do vídeo, os primeiros 30 segundos, ele explicando o resumo do vídeo. Nesse vídeo você vai encontrar tal, 5 dicas. Isso é proposital, seria uma boa estratégia para usar nos primeiros 30 segundos. Muito boa pergunta. Os primeiros 30 segundos você pode usar um trecho do vídeo lá na frente, que foi o ápice do vídeo também, que você achar. Geralmente o pessoal coloca no começo em preto e branco, né, que é chamado de teaser. Isso que você está falando é legal também, é chamado de promessa. Tá? Você está prometendo para a pessoa aquilo que você vai entregar. E é interessante você entregar já no começo. Isso que você prometeu, já entrega de cara e gera mais valor ainda. Entrega uma coisa que a pessoa não estava esperando, aí você acaba gerando um transbordamento de satisfação, porque a pessoa não estava esperando. Você já explicou o que eu estava querendo, o cara explicou ainda mais. Então, isso é muito bom. Sim, é estratégia, é planejar. Over delivery. Isso, entrega over mais delivery. do que a pessoa esperava. Alguém tem mais alguma pergunta? Para encerrar, a mensagem que a gente tem para transmitir, a
gente tem que pensar que, até hoje quando eu gravei isso, porque eu gravei essa apresentação também hoje, saiu totalmente diferente aqui, saiu melhor. A nossa mensagem, independente qual seja, hoje o Alcides, né, começou com uma mensagem incrível aqui, transformadora literalmente. A nossa mensagem, a gente, por mais que não acredita às vezes no que a gente transmita, ela é como um diamante, um tesouro que a gente tem que desenterrar aí. Né? O diamante a gente vai, como que fala, vai, não é forjando, né? Lapidando. Isso. E a nossa mensagem é isso. A nossa mensagem é um diamante que tem que ser lapidado com o passar do tempo, mas só que a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa avançar. E eu sei que quem está fazendo aqui esse treinamento sente dentro de si que tem, eu já percebi de alguns aqui que eu conversei, que tem uma mensagem para transmitir. Então eu encorajo cada um de vocês a transmitir isso, a compartilhar esse diamante que tem em cada um de vocês aqui, naqueles que também não estão presentes. Então é isso, pessoal. Fantástico!